Olá amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Olha, a gente tem muita coisa para falar hoje. A gente vai falar de Superliga masculina e feminina, vamos falar do Mundial Interclubes masculino, do Mundial Interclubes feminino que está rolando e, claro, ainda temos a Conexão MDV, que é a sua voz dentro do mundo do vôlei. A galera tá mandando uma série de perguntas e a gente está tentando selecionar aí algumas para toda semana partilhar com vocês um pouco do que a gente sabe sobre o voleibol, do que está rolando e para sanar todas as dúvidas. Então continuem mandando, lembrando que vocês podem mandar perguntas tanto do Twitter do Mundo do Vôlei quanto no nosso, na nossa fanpage, né, na nossa página lá no Facebook. Fica à vontade, entra, pergunta o que quiser, que a gente vai estar vindo trazer sua pergunta no ar para resolver todas as questões aí que tem na sua cabecinha, todas as dúvidas que você possa ter em relação ao voleibol, tá ok? Bom, então começa o programa falando de Superliga masculina. 3 jogos marcaram a última 7ª rodada de maneira bastante peculiar. Eu gostaria de ressaltar o primeiro jogo entre Corinthians Guarulhos e Maringá Vôlei. Finalmente, a galera da Fiel pôde comemorar sua primeira vitória na Superliga. E foi bastante contundente, tá? 3-0 para o Corinthians, com parciais de 25-20, 25-22 e 26-24. O jogo teve como maior pontuador o ponteiro Diogo, que fez 17 pontos. O Corinthians estava lutando por essa vitória há muito tempo e veio em boa hora, já que o time vinha acumulando muitas derrotas. Então agora é começar de novo, o pessoal do Corinthians já enfrentou as maiores forças do campeonato, então agora vai jogar contra times de igual para igual e é necessário vencer para subir na tabela e poder se classificar para os playoffs. Outro jogo que chamou bastante atenção aconteceu entre o Vôlei Renata e o Vôlei Ribeirão, um time tradicional contra um time que está chegando agora na Superliga. E chamou atenção porque foi extremamente disputado. O Vôlei Renata levou, mas por 3-2, com parciais de 37-35, é isso mesmo, galera. Já no primeiro set, um set que tirar o fôlego, 37-35, 25-18, 27-29, 24-26 e 15-9 no tie-break. Foi um jogaço muito equilibrado, mas a maior tarimba do Vôlei Renata acabou prevalecendo no final. Mas o Vôlei Ribeirão tem feito um papel muito honroso nessa sua primeira Superliga. Fechando aí a rodada, outro jogo que chama atenção foi o Funvic Taubaté e o Sesc Rio de Janeiro. 2 grandes forças do campeonato, 2 times que podem inclusive fazer a final da Superliga. O Sesc vinha invicto, mas acabou caindo dentro de São Paulo. 3-2 para o Taubaté. As parciais foram de 25-19, 15-25, 25-23, 23-25 e 15-10 no tie-break. Quem comandou o Taubaté, deu um show em quadra, foi Lucarelli. Muito bom a gente poder ver o Lucarelli rendendo tudo que ele sabe novamente, né? Ele que vem sofrendo com várias lesões aí nos últimos anos. Esse ano parece que está voltando à velha forma, jogando o fino da bola. O Lucarelli, além de ter sido o maior pontuador, que ele fez 25 pontos na partida, ainda levou para casa o Viva Vôlei. Então a gente dá aí os parabéns para o Taubaté, mas principalmente para o Lucarelli, que deixa a gente muito feliz. E inclusive imaginando como vai ser a seleção brasileira ano que vem, com o Lucarelli, Douglas Souza, Leal, né? Uma galera muito forte aí nas pontas, lutando por uma posição na seleção. Isso é muito bacana pra gente, que é brasileiro, torcedor, ele fanático. Depois dessa 7ª rodada, os primeiros lugares da Superliga masculina ficaram assim. Em primeiro, o SESI São Paulo, com 19. Em segundo, o Sesc Rio de Janeiro, também com 19 pontos. O Sada Cruzeiro em terceiro, com 14 e um jogo a menos. E em quarto, o Funvic Taubaté, também com 14 e um jogo a menos. Esses são, assim, os grandes bichos papões dessa Superliga e o título deve ficar no meio desses 4 aí. Bom, depois de falar de Superliga masculina, a gente vai falar um pouquinho sobre a feminina, que teve grandes confrontos nessa 4ª rodada. E a gente vai destacar 2, tá? Primeiro, o Pinheiros Colgate
que deu uma canseira no Sesc Rio de Janeiro. Felizmente, as paulistas perderam, mas foi um jogaço que botou em risco a invencibilidade do Rio de Janeiro. 3-2 para o Rio, com parciais de 21-25, 25-17, 27-25, 18-25 e um apertado 14-16 tie-break. O jogo foi muito disputado. A Herrera foi a maior pontuadora da partida com nada menos do que 27 pontos. Ela fez mais de um set sozinha, mas quem levou o Viva Vôlei para casa foi a também ponteira e também estrangeira Kosheleva. A russa comandou o Rio de Janeiro nessa grande partida que manteve a invencibilidade do Rio de Janeiro. O feminino está super disputado, a gente está meio devagar essa semana, não tivemos alguns jogos até pelo campeonato mundial, mas a Superliga está pegando fogo. E a classificação está assim: em primeiro, o Dentil Praia Clube, com 14 pontos em 5 jogos. Em segundo, o Sesc Rio de Janeiro, com 12 pontos em 5 jogos também. O Minas em terceiro com 12, mas apenas 4 partidas. Em quarto, o Fluminense, com 5 partidas, tem 10 pontos. E em sexto, o Curitiba, a grande sensação até agora da Superliga, com 10 pontos em 5 jogos. Tá tudo muito embolado ainda, né? A gente espera ainda que SESI Vôlei Bauru, Barueri, Osasco cresçam nessa tabela aí e possam subir, né? Depois de crescerem de rendimento, possam subir nessa tabela aí, porque são grandes times que por enquanto não disseram a que vieram no torneio. Mas a gente acredita que essas equipes vão estar lá no finalzinho brigando por um lugar nas semifinais. Eu acredito aí que as duas equipes mineiras, o Praia, o Minas, né, o SESI Vôlei Bauru, o Rio de Janeiro e o Osasco estejam aí um degrau acima das demais. Bom, a gente teve um outro jogo também que marcou aí essa rodada, que foi justamente o jogo entre o Barueri e o Osasco. O jogo que foi realizado na última sexta-feira acabou sendo adiado por causa das chuvas. Pois é, o Osasco venceu o primeiro set por 25-23, mas o jogo teve que parar porque chovia muito em Barueri e eram várias goteiras. Isso começou a colocar em risco a saúde das atletas e com isso o jogo teve que ser interrompido. Uma tristeza que é bem comum aqui em campeonatos brasileiros, né? Porque os nossos ginásios não têm uma manutenção ideal. Isso é muito triste porque em campeonatos lá fora, né, Itália, Turquia, você dificilmente vê esse tipo de coisa, né? E olha que lá tem chuva, neve, coisa que a gente não tem aqui. Mas aqui isso é bastante comum. E o jogo foi reiniciado nessa terça-feira. O Barueri cresceu na partida, levou o jogo para o tie-break, mas no final, uma grande atuação da ponteira Leiva, que fez mais de 20 pontos na partida. O Osasco virou o jogo e venceu no tie-break por 15-10. Quem ganhou o Viva Vôlei na partida foi Camilinha Bright, que num gesto muito bonito repassou o prêmio para a ponteira Leiva. Muito bacana, o Osasco ainda sofrendo de instabilidade, o Barueri mais ainda, é um bom time, mas parece que ainda não conseguiu dar a liga, depende demais da Skoronska, que fez 32 pontos na partida da Skoronska, só faltou fazer chover, né? Mas ela sozinha, aquela velha história que uma andorinha só não faz verão. Então, a gente espera mais essas equipes e acredita que elas ainda vão subir alguns degraus aí nessa classificação. Bom, depois de a gente fazer esse apanhado das duas Superligas, a gente vai falar um pouco de campeonato mundial no saque rápido. Bom, e a gente começa o saque rápido de hoje falando sobre campeonato mundial interclubes. Infelizmente não deu para o Cruzeiro. Na fase de classificação, nós perdemos para o Trentino e perdemos para o Resóvia. Só ganhando do Ardacan do Irã, até por 3-0, aliás, com vários reservas em quadra. Mas essas duas derrotas iniciais custaram a classificação do time mineiro. Foi uma pena. Primeiro jogo, o Cruzeiro jogou de igual para igual com o Resóvia, chegou a ter 14-11 no tie-break, deixou o Resóvia virar, perdeu a partida. Contra o Trentino, foi muito bem, venceu fácil o primeiro set, mas depois viu o Trentino crescer e virar por 3-1. Uma pena, o multicampeão Cruzeiro
ainda em reestruturação depois de perder os seus cubanos, ainda está tentando se reencontrar e não conseguiu chegar às finais do campeonato. A grande final foi um jogaço entre as duas equipes italianas, o Trentino e o Civitanova. Pois é, grandes estrelas em quadra. Pelo Civitanova a gente tinha Leao, Simon, Bruninho, grandes nomes em quadra. Do outro lado, a gente tinha Kovacevic, Russell, Grebennikov, só estrelas, pareciam duas seleções mundiais e o jogo foi de altíssimo nível. Infelizmente, para nós brasileiros, que a grande maioria acabou torcendo pelo Civitanova por causa do cubano naturalizado brasileiro Leao e também por causa do Bruninho, o Civitanova não resistiu. O Trentino jogou fino da bola, os dois ponteiros estavam impossíveis, tanto o Russell quanto o canhotinho Kovacevic jogaram muito. O líbero Grebennikov deu um show, mostrou porque hoje é considerado o melhor líbero do mundo e com isso a equipe do Trentino acabou vencendo por 3-1. Do outro lado, né, a frágil recepção do Civitanova com os dois cubanos, né, o Juan Torena e o Leao, não deixaram o Bruninho trabalhar o tempo todo com a bola na mão e com isso pouco pôde usar os centrais e com jogadas marcadas o jogo ficou bastante complicado. O próprio Leao foi muito aquém do que a gente espera dele na partida, né? Parece que ainda não está totalmente entrosado com o Bruninho, sentiu muita dificuldade, pontuou muito pouco e com isso o título, que de qualquer maneira seria italiano, as duas equipes são italianas, mas acabou nas mãos do Trentino. Para o Cruzeiro, resta aí pensar na próxima temporada, quem sabe voltar e fazer aí uma participação digna do grande time, da grande tradição do Cruzeiro. Já no feminino, a gente teve aí as estreias das equipes brasileiras e a gente começa falando sobre o Dentil Praia Clube, o atual líder e campeão da Superliga Brasileira. A gente estreou contra a equipe tailandesa do Supreme e vencemos com facilidade por 3-0. Já no segundo jogo, a gente encontrou aí outra equipe com uma característica completamente diferente, que foi a do Altai Voleibol. Pois é, uma equipe bem mais alta, com força física bem diferenciada em relação às tailandesas, mas que também não gerou grande resistência ao Dentil Praia Clube, que novamente venceu por 3-0 e já carimbou o seu passaporte direto para as semifinais. Agora o Praia Clube vai decidir aí com uma das equipes turcas quem vai passar para a grande semifinal em primeiro ou em segundo lugar, né? Esse jogo que vai acontecer aí na próxima sexta-feira vai estar definindo o primeiro lugar e aí quem vai cruzar com quem nas semifinais. O time do Paulo Coco tem jogado muito bem, apesar de ainda ressentir bastante do entrosamento da levantadora Carly Lloyd, principalmente com as centrais, mais nitidamente com a central Fabiana. A Fabiana parece que ainda não se encontrou com a Lloyd e ainda não está podendo render tudo aquilo que dela se espera. Vai ser um jogaço muito difícil contra o Exacibase. Na próxima sexta-feira vai acontecer aí às 4 da manhã, ao vivo no Sport TV 2, né, na próxima sexta-feira, amanhã, né, vai estar sendo transmitido às 4 horas, mais que daqui a pouco, né, já são mais de 8 horas da noite, então daqui a pouquinho, às 4 da manhã, a gente vai ter Exacibase e Dentil Praia Clube. O Exacibase é franco favorito, mas de qualquer maneira a gente já está na semifinal, né? Do outro lado a gente teve o Minas, que suou a camisa para vencer a novata equipe do Voleiro Lecanet. O Voleiro, que era o Voleiro Zurich, né, na Suíça, se uniu à equipe francesa do Lecanet e formou o Voleiro Lecanet. Uma equipe bastante interessante, com algumas novatas, né, umas jogadoras altas, de muito potencial físico. Tem a Lazarenko, que é uma russa de 20 anos, 1,93 m, uma central muito interessante. A oposta Casanova, que é cubana, né, fez chover nesse jogo, virou quase tudo a Casanova.
e deu um trabalhão para o Minas, que sofreu com altos e baixos durante a partida, mas acabou vencendo por 3-2. O segundo jogo aconteceu ontem, né? E a equipe do Minas jogou contra a equipe chinesa. Pois é, o Minas voltou a apresentar altos e baixos, mas acabou vencendo por 3-1 e também carimbou a sua passagem para outra semifinal, né? Se o Praia enfrenta aí o ex-Acibase, o nosso querido Minas Tênis Clube vai enfrentar a outra equipe turca, né? O Vakif Bank, da toda poderosa Azul. Vai ser um jogaço também, mas o Vakif Bank também é favorito, né? Eu acredito particularmente que a gente vai ter aí uma final turca e uma decisão de terceiro lugar brasileiras. Eu acredito, qualquer coisa que fuja isso vai ser muito difícil. A gente tem aí um Vakif Bank chefiado pela Azul com grandes estrelas. Do outro lado a gente tem o ex-Acibase, que tem Larsson, que tem grandes atletas, e tem a fantástica Boscovic, a canhotinha, que foi considerada a melhor jogadora no mundo no último Mundial agora, né, vencido pela Sérvia. Então acho que o duelo final mesmo, na grande final, deve ficar entre as equipes turcas aí, que tem plantéis que são praticamente seleções do mundo. As equipes brasileiras, o Minas, por exemplo, não conta com nenhuma estrangeira. O Praia Clube tem duas americanas, né, a Fawcett e a Lloyd, mas que ainda não estão totalmente entrosados com a equipe. Então assim, o Brasil está um degrau abaixo das equipes turcas, e eu acredito que vai dar aí realmente uma final turca aí, mas não custa torcer. O brasileiro acredita até o fim, e a gente vai estar torcendo bastante para que as equipes brasileiras façam um grande papel, consigam pelo menos aí beliscar um lugar no pódio. Bom, e depois da gente passar pelo nosso saque rápido falando aí de campeonato mundial, a gente vai responder as suas perguntas no Conexão MDV. Bom, a gente começa o Conexão de hoje respondendo a pergunta do Lucas Teixeira. O Lucas pergunta assim: o que faltou ao Cruzeiro no Mundial? Bom, Lucas, respondendo essa pergunta, eu acho que sim, faltou um jogo mais coletivo ao Cruzeiro, né? A gente tem destaques individuais, a gente tem o Evandro jogando muito, a gente tem o Taylor Sander, mas faltou aquela cara de time, sabe? Eu particularmente acho que o Cachopa, apesar de ser um bom levantador, de a gente saber que ele é novo, tem muito para evoluir, mas ele ainda não está no nível de ser titular de um time como é o Cruzeiro. Hoje eu vejo isso, principalmente na primeira partida contra o Resolve. Se ele tivesse conseguido jogar no mesmo nível que os demais da equipe, o Cruzeiro teria vencido. Na segunda partida não, na segunda partida ele cresceu muito, jogou muito bem, e aí faltaram detalhes para o Cruzeiro vencer. Mas eu acho que o levantador é o cabeça do time, né? E talvez o Cachopa ainda não esteja preparado para ser o titular, tanto que ele está tendo uma dificuldade enorme para encontrar a bola do Leroux. O Leroux não está conseguindo jogar com ele, e isso tem prejudicado bastante o Cruzeiro. Não acho que ele seja o grande vilão, que a culpa seja só dele, de maneira alguma, né? Eu acho que a lesão do Lipe fez muita diferença. O Lipe é um jogador que dá muito volume para o Cruzeiro, né? Tem um fundo de quadra fantástico. O Rodriguinho jogou muito bem, mas é um garoto novo, não tem o mesmo fundo de quadra que o Lipe, e também não é um atacante de tanta potência. Então assim, o Lipe fez muita falta também. Então são pequenos detalhes que, somados, geraram essa participação não tão brilhante do Cruzeiro assim, tá ok? Bom, a Maria Carla Rosalvo pergunta: o Brasil tem chances de levar o Mundial Feminino de Clubes? Então, Maria, eu já meio que respondi essa pergunta, né? Falando ali no saque rápido. Eu acho muito difícil. Chance é óbvio que tem. Voleibol, assim como qualquer outro esporte, se decide na hora, no jogo, né? Não adianta que ninguém ganha nada de véspera, né? Então, tudo pode acontecer. A gente tem grandes equipes, sim. Mas, no papel, na teoria, as equipes turcas estão acima das brasileiras. Então, assim, vai ser muito difícil. Se alguma equipe brasileira conquistar esse título, eu particularmente vou ficar página, assim, vai ser difícil de acreditar. Não que eu desmereça as equipes brasileiras, mas infelizmente hoje a gente está um nível abaixo. Então acho muito difícil, mas como eu falei, pode acontecer, né? A gente tem aí o ex-Acibase,
e o Vakif muito fortes, são praticamente seleções mundiais e o Brasil não é tão reforçado assim de estrangeiros e isso dificulta um pouco a situação. Bom, para a gente encerrar a conexão de hoje, a gente vai responder ao Pedro Guimarães, que perguntou quem leva o Mundial Feminino. Pedro, pergunta de $1 milhão, né? Quem leva o Mundial Feminino? Então, eu já meio respondi uma parte, né? Eu acho que vai ficar entre as equipes turcas. Agora, difícil saber, né? De um lado, Zul, de um outro, Boskovic. Vai ser um jogaço aí, as equipes se conhecem muito, estão acostumadas a jogar uma contra a outra. Aconteceram algumas mexidas nas duas equipes, né, para essa temporada, mas as duas estrelas estão lá. Então eu acho que independente de a gente ter um time brasileiro ou não na final, a final vai ser imperdível, assim, quem puder assista, porque vai ser um jogaço. Assim, é difícil dizer quem vai ganhar. Eu acho que vai ser uma das duas equipes turcas, mas vai ganhar quem tiver melhor no dia, né? O voleibol é muito disso, né? Às vezes você é uma grande equipe, mas naquele dia você não está bem e aí nada dá certo. Então é difícil dizer entre o Exacibase e o Vakif Bank quem vai ganhar, mas eu acredito que o título vai ficar com uma dessas duas equipes. Tá ok? Bom, então depois de a gente responder vocês, continuem, galera, continuem mandando perguntas pra gente. Vai lá no Twitter da gente, no Mundo do Vôlei, que é o @programa_MDV. Ou então vai lá no Facebook, procura o Mundo do Vôlei lá, vocês vão achar a nossa página, pode deixar a pergunta lá. Venham tirar suas dúvidas com a gente, pode perguntar qualquer coisa sobre voleibol, sobre um atleta em particular ou um atleta, sobre o sistema de jogo, qualquer coisa que vocês tenham dúvida, perguntem que se a gente não souber, a gente vai pesquisar e vai trazer a resposta para vocês, tá bom? É muito importante a sua participação no nosso programa. Então, para a gente encerrar o programa de hoje, vamos ver o que vem por aí de jogo. A gente tem bastante coisa aqui na nossa agenda. Começando pelo masculino, 4 partidas serão transmitidas ao vivo para você. E olha que diversidade de meios você vai ter para assistir o jogo. E a gente vai ter no sábado, dia 8, às 17 horas, ao vivo, no Globoesporte.com, estão lá na internet, Caramuru Vôlei versus Corinthians Guarulhos. No mesmo dia, às 17h30, a estreia da TV Gazeta transmitindo aí jogos da Superliga. A Gazeta vai transmitindo o SESI São Paulo contra o Taubaté, um jogaço aí. As equipes que fizeram a final do último Campeonato Paulista, 2 candidatos ao título. Então a Gazeta vai estrear aí com a mão direita, né? Nem com o pé direito, mas com a mão direita, um jogaço. E às 18 horas, ao vivo no canal Vôlei Brasil, também na internet, Vôlei 1 Itapetininga e Sesc Rio de Janeiro. Já às 20h30, a gente tem Fiat Minas e Sada Cruzeiro aí num duelo todo mineiro, aí um clássico, às 20h30 ao vivo na Sport TV. Então a gente tem jogo no Globoesporte.com, jogo na TV Gazeta, jogo no canal Vôlei Brasil e jogo na Sport TV. Graças a Deus, o Papai do Céu está abençoando a gente com vários meios de comunicação transmitindo a Superliga nessa temporada. Já pelo feminino, a gente vai ter aí pela 6ª rodada 4 jogos também. Pelo Globoesporte.com, a gente já está acontecendo agora, tá? Não para de ver o programa não. Começou às 19 horas, a partida entre o Curitiba Vôlei e o SESI Vôlei Bauru, no Globoesporte.com. A hora que acabar o programa, você liga lá que ainda vai estar passando o jogo. Amanhã, às 7h15 da noite, na Sport TV 2, a gente vai ter Sesc Rio de Janeiro e Fluminense reeditando a final do último Campeonato Carioca. Um jogo bastante equilibrado também, o Fluminense tem crescido bastante na competição. Já pelo canal Vôlei Brasil, a gente vai ter às 20 horas o jogo entre Balneário Camboriú e Osasco Audax. E às 20 horas, também no canal Vôlei Brasil, você vai ter BRB Brasília Vôlei versus São Cristóvão, São Caetano. São 4 jogos aí para você se deliciar com muito voleibol. E semana que vem a gente vai estar comentando os principais jogos do masculino e do feminino aqui, para você não ficar de fora de nada. Além da gente falar das finais do Campeonato Mundial Feminino Interclubes. Tá ok? Espero vocês aqui. Mais uma vez, mandem as perguntas para o Conexão, vou estar esperando aqui a sua pergunta e a gente se fala semana que vem, tá ok? Um beijo grande e até lá!